Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui trazendo aquele vídeo noturno, todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Noticiário aí fervendo, né? Porque nós estamos com uma janela aberta, apesar do nosso CEO dizer que não está com pressa, né? Que a prioridade dele não é essa janela, é a outra, porque agora o Vasco não tem necessidade de correr. O negócio dele é os jogadores estarem aí contratados lá para o final de junho, que aí ele vai estar 4 ou 5 contratações aí na agulha, segundo ele. Aí sai a notícia ontem que o Diniz falou que não precisa de zagueiro. Não preciso de zagueiro, quero priorizar os atacantes. Porra, ele não precisa de zagueiro. Ele vai contar com quem lá? O garoto da base, o Luiz Gustavo. Ele está contando quem? Com o JV, que é mais do que qualquer coisa. O Maurício Lemos, que vive com as costelas fraturadas. O Lucas Oliveira, que já ouvimos dizer que nem ele quer. Porra. Vai ter que chamar o Souza de volta, então. Chamar o Souza de volta para compor a zaga ali. A gente colocou a notícia no X hoje em relação ao Leandrinho, que, segundo informações, saiu aí no X de outros canais, que ele estaria voltando ao fim do empréstimo, agora em junho, final de junho, para o Vasco da Gama, porque o Al-Shabaab não teria interesse em continuar com o atleta. Aí a gente foi apurando essa notícia ao longo do dia, e na verdade é o seguinte, o Vasco emprestou ele por $1 milhão. Foi o empréstimo dele. Já foi pago uma parte, e a outra parte que o clube tem que pagar ao Vasco vai ser abatido do valor que o Vasco deve ao Al-Shabaab na compra do Paulinho. Parece que tem uma quirerinha ainda para o Vasco receber aí. E como lá a janela se estende até setembro para contratações, lá no Arabão, lá, existe a possibilidade de mais para frente o Al-Shabaab fazer uma nova proposta pelo Leandrinho, que foi muito bem lá. Na grande maioria dos jogos foi titular. Só que aí também tem uma questão, né? Em setembro vai ter o Mundial Sub-20, no qual o Leandrinho provavelmente estará lá. E se fizer uma boa participação, o preço dele sobe. Então isso pode acabar beneficiando o próprio Vasco da Gama. De repente, não vendendo agora, dando uma segurada, para ver se o atleta se valoriza e vende depois do Mundial. É o mesmo caso do Ryan. Se o Vasco conseguisse não vender o Ryan agora, esperando uma boa participação no Mundial, seria o ideal. Agora resta saber se o Vasco tem cash para aguentar isso aí. E é o que nós vamos falar daqui a pouco. Porque continuam as especulações em quem vai ser o diretor executivo. O próprio CEO Amodeu, que nós ontem não mostramos no vídeo aqui, uma faixa da torcida do Coritiba, muito feliz com o Amodeu na época que ele estava por lá. Agora se fala de vários nomes. Felipe Ximenes, que está no Joinville, o tal do Bruno Costa, que saiu do Fortaleza, também já tem postagem na internet, a torcida do Fortaleza esculhambando ele. E o nome da vez agora é o tal do Freeland. Eduardo Freeland, que é o diretor executivo do Avaí. É isso aí. Freeland em inglês quer dizer terra livre. Então ele está, né, vai chegar no Vasco, caso seja ele, uma terra livre para trabalhar, entre aspas. Porque nós sabemos que lá no Vasco da Gama, quero dar esse aviso para o Freeland, a sua autonomia vai até a página 2 só. Lá você tem que respeitar
além do presidente Pedrinho, o Felipe, o CEO, o Paulo Salomão, o Carregal, o Belaciano. Ou seja, Freeland, tu vai lá para ser uma figura decorativa. Quando o Edmundo falou numa live dele aí, que o presidente Pedrinho prefere contratar esses nomes sem expressão, o cara não ter moral mesmo lá dentro, e quem manda é a cúpula, e demitir a hora que ele quiser, de repente, nesse caso aí, o Edmundo tem razão. Pode ser que tenha razão. Bom, a janela, como eu disse, aberta. Essa janela, o nosso CEO não vai contratar ninguém, já deixou claro. E aí sai uma matéria na ESPN hoje, dizendo que o Vasco não tem dinheiro para contratações. Que a diretoria do Vasco está muito preocupada com as contas a partir de setembro até o final do ano, que até setembro tem dinheiro para pagar. Depois de setembro, segundo a ESPN, não teria dinheiro, que aí vai depender da venda de atletas como o Ryan, ou quem sabe da chegada do investidor. Agora, o que contradiz muito o que já foi dito pelo presidente Pedrinho em algumas entrevistas, né, dizendo que para esse ano a questão de grana estava ok, que o Vasco não ia passar aperto, porque o Vasco não antecipou receitas esse ano, então tá tranquilo, e que está reduzindo folha, né? Segundo a própria ESPN, a folha é em torno de 15,7 milhões, essa folha que já foi a quase 18. Então, tranquilo. O próprio CEO, no sorteio da Copa do Brasil, disse que as contas estavam rigorosamente em dia, que o Vasco não ia ter dinheiro para fazer uma janela espetacular, né? Que ia ter que dar uma segurada. Agora, as contas, o dia a dia, salário, funcionários, isso aí ele não mencionou. Agora, meus amigos, se você for pegar, e é uma coisa que eu já comentei nas lives, talvez aqui em algum vídeo nosso, se você for pegar a forma como a diretoria do presidente Pedrinho trabalha, principalmente quando está se aproximando das janelas, e for relembrar como é que a 777 trabalhava, eu acho que não tem muita diferença, não. Eu colhi algumas reportagens de um passado recente. Essa, por exemplo, aí, que eu coloquei na tela agora, ela diz o seguinte, gente, vamos pegá-la aqui e vamos ler junto, né? Porque são muito curiosas, né? Essas reportagens. Essa aí diz assim, ó, a diretoria do Vasco e a 777 não pretendem contratar reforços de peso nessa janela. A ideia é reformular o elenco com responsabilidade financeira, de olho em um projeto de sucesso e títulos a longo prazo. Aí fala do zagueiro Júnior Alonso, porque sempre botava aí um nome, né, para especular. Por exemplo, era desejo de muitos torcedores vascaínos para 2024. Foi descartado por ser considerado caro e sem o perfil traçado. O perfil traçado era isso aqui, ó, dinheiro. Então você vê, a diretoria do Vasco e a 777 não vão contratar reforço de peso, coisa que já foi dito, inclusive, pelo CEO agora, na entrevista que ele deu na época da Copa do Brasil, né? Aí tem outra aí, ó. Outra aí na época do nosso querido Alexandre Matos. Fontes de dentro do Vasco informam que, a princípio, o clube não vai contratar mais ninguém nessa janela. Olha aí, ó. Não vai contratar. Isso aí de março de 2024. Então, ou seja, nessa janela não será contratado. Coisa que a gente já ouviu também agora, né? O próprio CEO acabou de dizer, não vamos contratar ninguém nessa mini janela. Na outra, ele diz que vai, mas também não deu tanta certeza, né? Olha a outra aí.
Essa também é bonitinha, tá? Vamos ler essa aí também, porque essa aí também é boa. Deixa eu pegá-la aqui para a gente ler junto. Tá aí, ó. Sem dinheiro para investir em contratações, Vasco terá de ser criativo no mercado. O cenário após saída da 777 Partners não é dos melhores. Havia uma expectativa de que a empresa tivesse separado uma verba para investir nessa janela, o que não aconteceu. Não há dinheiro para investir na compra de jogadores. O Cruz Maltino terá de buscar jogadores livres no mercado ou que chegariam de graça. Por isso, o zagueiro IR Mina está descartado, mas há outras negociações em andamento. Ou seja, olha aí, ó, buscar jogadores livres no mercado. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, ou anteontem, saiu na Net Vasco aí essa mesma informação. Buscar jogadores que estejam livres no mercado. Quem é que está livre no mercado hoje que seja um bom jogador? Me diga aí, meus amigos. Me diga um bom jogador que esteja livre no mercado para ganhar pouco, porque tem vários livres no mercado aí. O próprio Arsenal agora mandou um monte embora. Mandou um monte. Mas vai ver aí o salário. É 3 milhões, 2 milhões e meio. Vasco não tem dinheiro para pagar isso. Está se peidando para pagar o salário do Coutinho, né? E do Payet, que já foi embora. Imagina trazer um cara de 3 milhões. Então, jogadores livres de mercado. E, mais uma vez, eles citam no final da matéria aí um nome de um cara que a gente sabia que não vinha. Nesse caso aí, o colombiano, o tal do Mina. Mas há outras negociações em andamento. Há sempre outras. Para depois, no final, eles dizerem assim, olha, a gente tentou. Tentamos fulano, mas não deu. Tentamos cicrano, mas ele não quis vir. O outro lá, na hora que a gente ia fechar, veio um outro time, ofereceu mais e ele fechou. Né? A gente estava quase fechando com esse, já estava certo. Troca de documento, né? Veio o time da Guiana francesa e ele preferiu ir para lá. A história é sempre a mesma. Né? Então, ou seja, não está mudando não, mas tem mais, tá? Tem mais aí, ó. Vamos ver essa aí, ó. Essa aí também é legal, né? Deixa eu pegá-la aqui. A diretoria do Vasco, essa aí foi o que saiu hoje na ESPN, né? Aquela que eu falei lá, que a questão financeira, né? Que se não chegar o investidor, se não vender atleta, a partir de setembro o bicho vai pegar. Então essa aí foi a de hoje, né? Agora, tem mais uma aqui daquela época, ó. Da época aqui de Paulo Brax, né? Que tem muita gente pedindo nas redes sociais a volta do Paulo Brax, entrando na fila do perdão. Aí, ó, essa aí, ó. Essa é de maio de 23, hein? 2 anos. O Vasco não vai comprar nenhum jogador na janela de transferência do meio do ano. Ó, no meio do ano. Paulo Brax vai procurar jogadores livres e experientes. Aí bota ali um volante, um ponto esquerda e um meia. Não chegou nenhum dos três. Tá? Na época, não chegou nenhum dos três. Mais uma vez, jogadores livres no mercado. Meus amigos, as práticas são as mesmas. Os discursos são os mesmos. Só não vê quem não quer. Não tem dinheiro, mas contrata aí o Lloyd, o Jean Davi, os caras, porra, uma grana absurda, pagando salários mais absurdos ainda. Na verdade, gente, eles são ruins de mercado. São ruins de mercado. Eles não entendem do negócio, porque a gente vê um monte de clube aí trabalhando sem grana. Sem grana. Olha quantos jogadores o Botafogo, olha que o Botafogo tem, hein? Já trouxe aí, sem gastar um tostão e só pagando salários. Salários de mercado. Não é salários absurdos que pagam no Vasco, não. Tá? Salário de mercado. Então, gente, foi o que eu coloquei hoje aí na nossa capa, né? Coloquei o nosso querido presidente Pedrinho e na capa está escrito lá, nós estamos sem dinheiro, né? Nós estamos sem diretor, nós estamos sem grana, nós estamos sem reforço e estamos até sem presidente, porque está lá com a seleção brasileira. Nós estamos sem porra nenhuma, nós estamos muito fodidos, gente. A verdade é essa. E aí, me vem uma nota da torcida organizada, né? Da que se denomina aí a maior torcida organizada, né? Do Vasco da Gama, que para mim não vale de porra nenhuma, né? Que não ajuda em nada,
fazendo notinha para esculhambar o Léo Jardim, que já está uma merda danada para conseguir renovar o contrato dele. No vídeo de ontem eu expliquei. Concorde comigo ou não, teve muita gente que me criticou, dizendo, não é nada disso, não sei o quê, quando eu botei lá que, na verdade, o Léo Jardim está sendo refém desse Paulo Pitombeira aí. Né? Está sendo usado por ele. Muita gente me criticou. Mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Aí vem a torcida organizada, né? Que, porra, vem criticar o cara, fazendo pressão, achando que vai adiantar alguma coisa, só piora a situação. Dizem que o presidente Pedrinho acabou de bloquear eles novamente no Instagram. Nesse ponto, eu dou parabéns ao presidente Pedrinho. Bloqueia mesmo. Para falar merda, porque para cobrar um CT decente, essa torcida não vai. Para cobrar um time competitivo, essa torcida não faz postzinho. Para cobrar a saída do Felipe, eu nunca vi eles falarem nada. Para cobrar um preço de ingresso mais barato, como cobraram caríssimo contra o Bragantino, eu não vi eles colocarem uma linha. Né? Para cobrar as contratações do Lloyd e do Jean Davi, ó, caladinhos. Né? Agora, para cobrar o Léo Jardim, eles fazem notinha. Vão tudo para casa do cacete. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e peço mais uma vez, vire membro do Corujão, para você estar aqui do meu lado, que eu já estou cansando, hein? Você me ajudar aqui a descer a lenha nesses incompetentes. Gente, um abraço e até a próxima.